Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou o Ivan e, como sempre, estou muito bem acompanhado pela minha eterna diva, Josiane Freitas. Olá, Ivan, tudo bem? Olá. Olá a todos, estamos aqui para mais um programa, mais um Mentes. E também, como sempre, a nossa companheira virtual, digital, que tem o seu avatar físico aqui conosco, a Maju. Olá, Maju. Saudações, seres humanos, prontos para mais um bate-papo? Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E se você está pensando em estruturar o seu RH, o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix pode te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Bora pro papo, Ivan? Bora pro bate-papo. Chega de recados e vamos pro bate-papo? Chega de enrolação? E sobre o que é o bate-papo de hoje? Sobre qual é o bate-papo de hoje, Maju? Acionando o sistema de inteligência artificial. Jô, o papo de hoje será sobre as emoções e finanças, a chave para a liberdade financeira. Falando nisso, como está seu relacionamento com o dinheiro, Ivan? Pelos meus dados, parece que você está com o bolso cheio, hahaha. Bom, Maju, sua engraçadinha, fique sabendo que você não pode acessar os meus dados financeiros. E vamos lá, sem papo furado sobre o meu dinheiro, que não é o objetivo de hoje. O objetivo é o dinheiro de todos. Na verdade, Ivan, eu quero saber como é que você está lidando, quais são as emoções aí que você está conseguindo ficar com o bolso cheio. Como é que você está lidando com as suas emoções para você ficar com o bolso cheio de dinheiro? A minha vida financeira é como uma música de Roberto Carlos, são tantas emoções. Muito bem, vamos lá. Quem é o nosso convidado de hoje, Ivan? O nosso convidado de hoje é o Thiago Godoy. Ele que é educador financeiro de alto escalão. Só vem gente de patente alta aqui para bater papo com a gente. É head na XP, lançou recentemente mesmo, olha, notícia fresca aqui com vocês, o livro Emoções Financeiras. Seja muito bem-vindo, Thiagão. É um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco de tempo e experiência. Ele que acabou de chegar de Nova York, tá cansado, mas aceitou compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. E ele é conhecido como papai financeiro. Papai financeiro, né? Se apresente para os nossos espectadores, Thiagão. Claro, olha, é um prazer estar aqui, Ivan, Josi, Maju, que legal estar aqui com vocês. Bom, eu tô nessa área da educação já há muito tempo, há uns 15 anos. Mas na educação financeira há 10. Então, assim, eu trabalho no mercado financeiro, no Grupo XP já há alguns anos, mas eu não vim do mercado financeiro e comecei a ser educador financeiro. Eu fui educador, sempre fui educador e nesse tempo eu tenho feito o trabalho com educação financeira. Eu passei vários anos por um projeto grande de educação financeira. Lá eu fiz a minha escola, que é chamada Estratégia Nacional de Educação Financeira, um projeto que tem envolvimento do Banco Central, da CVM, dos reguladores do mercado financeiro, junto com o Ministério da Educação, Cidadania e também com o setor privado, Febraban, B3, Ambima. E eu fiquei 6 anos nesse projeto, onde eu descobri a educação financeira e onde eu me apaixonei pela educação financeira, porque eu vi o quanto que esse conteúdo, quanto que esse conhecimento, ele muda a vida das pessoas. A gente fez projetos com mulheres de baixa renda, junto com o Ministério da Cidadania. Até hoje o projeto está lá acontecendo, junto com centros de referência e assistência social, com escolas públicas no Brasil inteiro, ensino fundamental e ensino médio, e fizemos avaliação de impacto. Então não é só a minha percepção do quanto que isso muda a vida das pessoas, não. Não é só o meu coração, mas também é o que a gente viu com dados científicos. A gente fez avaliações de impacto junto com o Banco Mundial nas escolas. 20 mil alunos passaram por esse projeto. Fizemos uma avaliação de impacto no projeto, ou seja, a gente viu que os alunos aprendem e também fizemos um estudo longitudinal, que é um estudo que leva vários anos para acontecer. Então a gente acompanhou os dados desses jovens por 9 anos, de
O piloto foi feito em 2010 e 2011, eu nem estava lá ainda. A gente acompanhou até 2019. E fizemos então essa comparação e vimos que o jovem que passa pela educação financeira tem menos dívida, pega menos crédito, menos empréstimo. Quando ele pega mais barato, ele sabe olhar. Ele tem mais até vontade de empreender. Várias coisas que a gente mediu. Bom, e viu que funciona. Funciona com adultos também, de todas as faixas de renda. E aí eu continuei fazendo isso dentro desse projeto. Depois fui estudar, fiz mestrado em educação financeira. Estudei 400 pessoas endividadas em situação de estresse financeiro. Da pessoa de baixa renda até a pessoa de alta renda também, em situação de estresse financeiro. E foi aí que eu comecei a escrever o meu livro. Foi aí que a ideia de escrever um livro sobre inteligência emocional e finanças começou. Quando eu vi que não está na renda. É claro que a renda faz a diferença, a gente não pode ser hipócrita, né? A renda faz diferença, mas a pessoa lidar bem ou mal com o dinheiro não está na renda dela, está na maneira como ela enxerga as finanças e se relaciona com o dinheiro. Comecei o livro lá com essas 400 entrevistas que eu fiz na época e o livro virou realidade quando eu fiz um curso sobre longevidade com o Abílio Diniz, para falar de longevidade junto com o Abílio Diniz e a esposa dele, a Geise, que tem uma plataforma de longevidade chamada Plenai, projeto maravilhoso. Eu fui conhecer o tema longevidade financeira. Eu falei, cara, é isso. Longevidade financeira, que eu junto com inteligência emocional. Eu nunca tinha ouvido falar longevidade financeira. É muito conhecido já no Japão, que é um país que tem longevidade, né, e trabalha muito com essa perspectiva de longo prazo, mas já está vindo para cá, para o Ocidente. E basicamente é como você vai lidar com a sua vida financeira hoje e no futuro. Olhar no prazo longo, a gente não tem essa É que, na verdade, cultura, a gente tem uma cultura da aposentadoria, né? De trabalhar até uma certa idade ali e aposentar, e aí viver meio que da aposentadoria, mas não construindo a sua aposentadoria, né? Esperando que o governo tenha condições de pagar uma aposentadoria minimamente. Né? O retorno da sua contribuição de, 30, 35 anos de trabalho. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo em relação à educação financeira e olhar para todo esse aspecto passa por essa mudança assim, de mentalidade, né? Que eu vou construir a minha aposentadoria, então eu é que tenho que fazer essa contribuição, não só para o governo, né? Para quem tem o regime CLT ali e tal, mas eu também tenho que ter um aporte ali, que eu sou responsável pela minha aposentadoria e não a terceirização por um órgão, né? Que a partir do ele que vai me aposentar e ele que vai me pagar. Eu não estou terceirizando, eu tenho que assumir a responsabilidade da minha aposentadoria. Então acho que essa é uma grande mudança aí de pensamento, que talvez até agora as pessoas consigam entender um pouco melhor isso, mas não sabem como fazer. Por onde que eu começo a fazer isso, né? Sabe que a média no Brasil das pessoas é de se aposentarem com um salário, com uma renda 1/5 da renda que estavam. 1/5? 1/5, 20% do que elas faziam quando trabalhavam. E é interessante você ver, a Ambima faz uma pesquisa todos os anos. Imagina o padrão de vida da pessoa desaba, né? Desaba. E onde está, né? Tem o viés do otimismo que a gente estuda também. A Ambima faz uma pesquisa todos os anos, chama Raio-X do Investidor. E ela mostra isso. E as pessoas, na hora que você pergunta para elas, né? Ela acha que ela vai se aposentar igual ou melhor ela está hoje. Ela acha isso, mas ela não faz nada para isso. É um pensamento mágico, vai acontecer. E na realidade, o inverno vai passar e a primavera vai chegar. E na realidade, a pessoa se aposenta na média fica bem pior do que estava. E aí vai depender de família, vai depender. Mas olha como a falta de informação é crucial, né? Você mencionou, achei fantástico esse estudo que vocês realizaram aí ao longo de 9 anos. Veja que ele é pesado em tempo, em amostra. E objetivamente comprovando aquilo que intuitivamente parece já um certo consenso, que a educação financeira transforma. Mas quando você realmente prova, olha, amostras de pessoas educadas têm estatisticamente de forma significativa um padrão melhor de relação com o dinheiro, isso é muito forte. E acho que essa falta de educação leva a esse processo e esse viés de otimismo, porque acho que para mim mesmo era uma novidade. Eu não me considero tão ignorante assim do ponto de vista financeiro, eu me considero uma pessoa em processo de aprendizagem. Mas imagine para a massa, acho que essa informação deve ser muito pouco difundida, né? De que
se aposentam com tamanha perca financeira? Sim, e a gente tem, né? A gente fala educação financeira o tempo inteiro, mas a gente está falando de cidadania. Levando o conhecimento para uma pessoa, para ela se alfabetizar com o dinheiro. Para não ficar na corrida de querer buscar dinheiro, precisar de dinheiro e não conseguir usar isso da melhor forma. Porque a gente tem essa tendência a usar no curto prazo. Isso não é um desvio de caráter, não é uma inabilidade ou uma falta de inteligência. Isso é uma questão biológica. Nós somos seres que precisamos garantir o nosso presente. O nosso cérebro ele funciona assim. E a nossa parte racional, que é o córtex pré-frontal aqui na frente, ela é muito jovem, ela é muito recente, ela gasta muita energia. Então a gente vai sempre agir no automático. Na economia comportamental a gente vê muito isso, eu trago muito no livro. Nosso cérebro ele é feito de processos automáticos, que vem de histórico emocional, que a gente constrói e sedimenta processos e comportamentos. Para a gente mudar alguma coisa, a gente vai ter que ser proativo nisso, vai ter que querer. E para a gente querer, a gente tem que acreditar que a gente pode. E muita gente até quer, mas não acredita que pode. Então não quer, não quer de verdade. E o que eu tenho feito, tenho trazido nos meus conteúdos e nesse livro é uma linguagem simples para a pessoa entender que ela pode. Qualquer pessoa pode. Ela tem que primeiro entender que é possível e ela se colocar, é claro, não vai cair do céu, mas ela vai se colocar para poder ir mudando isso. A gente vê resultados muito legais em 1, 2, 3 anos, quando a pessoa mantém o que eu coloco, por exemplo, nessas metodologias aí, que eu fiz para ser lido em 3 semanas. O livro, aliás... 3 semanas, 21 dias. Aliás, livro. Jô, por favor, pode mostrar para quem está nos acompanhando aí por vídeo o livro Emoções Financeiras do Thiago Godoy, editora Gente. Um guia para transformar a sua relação com dinheiro em liberdade. Já vai pro Clube do Livro, viu? Já vai para atenção, pessoal do Clube do Livro da Josiane Freitas, está chegando obra nova. E eu achei uma oportunidade e um presente esse programa para nossa audiência, porque se vê muita coisa, muitas publicações lidando de uma forma mais direcionada para a parte técnica de investimento. Composição de carteira, método, modelo. Mas eu não vejo muitas obras relacionadas a essa questão da gestão das emoções. E o quanto isso é importante. Como é que... a parte técnica ela é muito importante, porque ela vai te dar um direcionamento. E você vai, de fato, aprender e colocar o seu dinheiro ali. Mas se você não sabe a razão, se você não entende a base, onde está, por trás de que está isso, você pode até fazer, mas você não vai continuar. Eu vi isso acontecer muito. Consistência, né? A pessoa não sabe por que está fazendo, não entende a razão, então ela faz porque alguém disse que tem que fazer e ela se arrepende, aí não entende o que está acontecendo, não entende o porquê. E alguém que ganhou dinheiro ali fala, pô, tô perdendo uma oportunidade. Vai no fear of missing out, o FOMO, o medo de perder alguma coisa, aí depois o tempo passa, a gente muda, a nossa identidade está sendo atualizada todo dia, toda hora. A gente acaba falando, é bobagem isso daqui, vou tirar, isso daí não é pra mim. Cansei de ver isso acontecendo, isso daqui não é pra mim. Por que acontece isso? A gente toma, quantas decisões a gente toma por dia? Tem um livro maravilhoso do psicólogo americano Barry Schwartz. Não lembro mais, mas eu lembro de que eu a acho gente que tava... vai vir número alto, hein? Não sei se era 175 ou 300 alguma coisa, mas assim, eu lembro que a gente toma muitas decisões. Essa é difícil de acertar mesmo. Quando eu li a primeira vez, eu falei, não é possível, tá faltando... O Barry Schwartz, que fez, um psicólogo americano, tem um livro brilhante, chama O Paradoxo da Escolha, e ele mostra que a gente faz 35 mil decisões por dia. Não é possível. Pô, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Cara, mas quantas decisões dá por hora? Eu preciso começar a fazer conta aqui. Quantas decisões eu já tomei desde que eu comecei esse podcast? Você toma muitas decisões, durante o dia. Que consumo de energia mental. E aí que tá. E o que a gente vê na economia comportamental? É isso que eu falei sobre você tomar decisões automáticas. O Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, é um psicólogo, olha que ironia. Ele que trouxe à luz a economia comportamental. E ganhou o Nobel de Economia. Porque ele trouxe a economia comportamental, que fala assim, antes a gente falava em economia que o ser humano toma decisões racionais, ele vai maximizar a utilidade,
A economia fala isso, né? A gente sempre vai tomar Correto. decisões que maximizem a utilidade e blá, blá, blá. Só que não, nós não somos essa pessoa. O nosso cérebro, ele, né, falei, tem um córtex pré-frontal, que é a parte racional, que vai conseguir chegar em decisões mais complexas. Mas o nosso cérebro, ele age muito com a parte reptiliana, que é o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro antigo, que precisou tomar decisões imediatas para sobreviver. Que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até aqui. A gente inventou a luz na prorrogação do segundo tempo. Não tinha eletricidade. A gente não conseguia conservar alimento. A gente tinha que viver o presente. Então a gente não pode esquecer que o nosso cérebro ele é biologicamente moldado para isso. A gente toma decisão automática o tempo inteiro. E qual que é o problema disso? Por um lado é ótimo, porque a gente sobrevive, né? Se eu jogar essa caneta aqui, você não vai pensar, você vai tentar pegar. Automaticamente. Se acontecer alguma ameaça, você vai tentar se defender. Correto. Então, isso é sobrevivência. Se eu falar 2 mais 2, quanto você vai falar? Já vem o 4 ali na... Pronto. Mas se eu falar 375 vezes 888... A menos que eu tenha, por algum motivo, você já pode visto ser um e memorizado. Einstein, beleza. Você vai chegar nesse resultado. Mas você vai precisar de um caminho que vai custar mais energia. Então, essa parte pré-frontal, ela gasta muito. A gente não vai querer usar. O que acontece? A gente vai tomar decisão automática o tempo inteiro. E vai errar. É isso que na economia comportamental a gente estuda. A gente vai errar. Porque a gente usa atalhos para tomar decisão. Isso faz a gente ter uma visão limitada e errar. São algoritmos ali pré-montados que vão... Caso A, resposta B. Caso C, resposta D. Olha, isso é surreal como é que a gente faz isso. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Vamos lá, um exemplo rápido. Esse é um teste que foi feito em Harvard com outros objetos. Mas vamos supor que a gente está tomando um café e comendo um bolo aqui. Um café NCC, hein? Olha, NCC, um café, NCC. E um bolinho que eu trouxe, mas eu não trouxe, né? Na próxima eu trago um bolo. Um bolo virtual. Um bolo virtual, inteligência artificial. Um bolo e um café custam juntos R$11. O bolo custa R$10 a mais que o café. Quanto custa o café? Eu lembro dessa daí. Eu só não entrei... Eu ia entrar de gaiato na hora e falar 10, mas eu só não entrei porque eu já tinha visto uma semelhante. Quanto custa o café? O bolo custa R$10 a mais que o café, juntos custam R$11. Então, entrando de gaiato na do Ivan, R$1. 90%. E foi feito em Que Harvard. é o automático. Todo mundo vai pensar R$1. Mas não é 50 centavos. Ele custa R$10 a mais, então ele custa R$10,50. O café custa 50 centavos. Exato. Mas isso buga, tá, gente? Isso Total, buga todo mundo. total. Eu já vi alguns exemplos desse naqueles shorts ali. E, cara, a gente entra na lata, nem pensa. Não pensa. Isso é automático, porque a gente vai querer tomar a decisão mais confortável, que parece óbvia. E imagina agora em decisões mais complexas, em decisões financeiras, a gente vai pegar atalho. E o meu convite às pessoas é dar um passinho para trás e olhar um pouco esse cenário financeiro, como ela está lidando com o dinheiro, que decisões ela está tomando. Porque a decisão é a ponta do iceberg, é a pontinha do iceberg. Embaixo, ali na base do iceberg, tem emoções, crenças, tem visão de mundo, comportamento. A forma que a gente está se sentindo vai impactar a decisão. Tô feliz, acordei bem, chegando no trabalho, recebi um feedback duro, vou almoçar no shopping, e aí eu vou passar na vitrine, ver um negócio, olha que legal, vou comprar. Que é o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, né? Nossa, quer ver aquele famoso eu mereço? Sabe? Nossa, essa palavra... Mereço, né? Eu mereço, eu não vou me dar esse presente, eu mereço. Nossa, isso eu já caí em número e continuarei caindo, infelizmente, ao longo da minha vida, porque é difícil separar isso, mas é uma armadilha. Você pode reduzir o número de quedas. Drasticamente, sem dúvida, e trabalharei para isso. Exatamente, você pode reduzir. E me diz uma coisa, por que papai financeiro? Eu sempre trabalhei, né? Já trabalho com educação financeira há muito tempo. Mas sempre numa parte mais de desenvolvimento de projeto, avaliação de projeto, mais acadêmico, né? Sempre fui mais nerd assim. E quando eu fui para a XP, eu comecei a fazer... Eu vi... Né? Foi uma época que o pessoal começou a fazer conteúdo na internet. Eu falei, vou fazer também conteúdo na internet. Mudei um pouco o drive e aí eu criei um Instagram que eu chamava de Psi Financeiro, porque eu sempre estudei psicologia do dinheiro, tem bastante coisa aí, inclusive,
desde a época do mestrado e tal. Psi financeiro. Mas aí um dia eu pensei assim, cara, eu não sou psicólogo, né? É meio estranho, assim. Vai que alguém do conselho de psicologia vai falar, cara, você não pode chamar psi financeiro. Eu vou mudar esse nome, mas eu não sabia qual nome ainda eu ia usar. E eu sempre tive esse viés família, que queria falar com as pessoas. Lá atrás, quando eu trabalhei com jovens, né, nas escolas, muitas famílias iam nas escolas. Quando eu trabalhei com mulheres de baixa renda, era família, mulher que toma... Então eu sempre tive essa... E aí quando a gente descobriu lá em casa que estávamos grávidos da Angelina, que tem quase 2 anos hoje, eu falei, cara, é isso, eu vou ser pai. Então eu tenho que falar para pais, para mães, para famílias, e meu nome tem que refletir isso. Então vai ser papai, eu vou ser papai financeiro. E me chamou assim, foi simples assim. E me chamou a atenção um objeto que você está utilizando. Para quem está nos vendo, tem uma medalha, uma chave. Uma chave é a pendurada. É um amuleto. É uma amuleto. Uma chave. Mas eu uso como amuleto, é o símbolo que está no meu livro, inclusive, nas páginas. E aqui também, né? Tá aqui na capa, que a chave que a gente vira na nossa cabeça pro dinheiro tá no coração. É no coração que essa chave se vira. Tem um simbolismo forte, hein? Porque tem um coração, é uma chave, um coração e um cifrão, né? 3 elementos em um objeto. 3 elementos em um objeto. E o objetivo é virar essa chave, porque a gente às vezes tá com vícios, né? Com crenças que estão ali, que a gente carrega, e a gente não tá conseguindo progredir porque a gente não virou essa chave. Tô vendo que tem 2 sobrando aí na mesa. Tem 2 sobrando, cara. Eu ia fazer esse momento, vou fazer logo, já cantou a bola. Eu trouxe para vocês os amuletos. Eu quero. Aqui. E pode ser marcador de livro também, pode botar na porta para poder. Para poder. Agora que você tá empreendendo, eu acho que é importante para você tudo que o Thiago tá trazendo, né? Para você, que agora que você tá começando a ganhar o seu dinheiro. Eu vou trazer mais um para você. Eu vou usar. O Ivan já tá lá, ó. Já tô aqui, ó. Já estou. Que legal. Já vou usar o meu já. Obrigado aí, agradeço pela. Poxa, isso daí tem que energizado, tá? Já energizei já para você progredir, avançar no conhecimento e na emoção. Olha, e por que eu falo assim, né? E eu vejo que isso vira a chave mesmo. Você fala com a pessoa, ela não consigo. E a pessoa já tem eu trago histórias aqui que vocês vão pensar, que não é possível. Histórias que eu vou contar uma aqui hoje. Tem várias. A pessoa fala assim, não consigo. Impossível eu poupar, investir, não é pra mim. Ela fica nesse ciclo. Você entrar nesses desafios. O primeiro é esse não consigo, né? Uma barreira limitante. Crença limitante. Não é pra mim, isso não é pra mim. Quando eu começo a falar, tá bom. Você teve educação financeira? Vou perguntar pra vocês. Vocês tiveram educação financeira na infância? Negativo. Pelo contrário. Pois é. Pelo contrário, cresceu ouvindo que o dinheiro era sujo. Não, e eu tive, né, assim, como meu pai é poupador, né? Meu pai poupa. Meu pai sempre foi assim, ele queria trocar de carro, ele punha lá na tela do computador dele, ou enfim, o carro que ele queria. E aí ele ficava ali trabalhando pra conquistar aquilo. Então ele não era e não é. Né? Aliás, abraço, Fernandão. Agora minha mãe é imediato. Ela teve uma ideia, ela resolveu o que ela quer, ela dá um jeito de construir. Aí o ciclo dela é sempre aquele que você, né, já conhece, né? Como que a gente se espelha, né, já falou da sua referência materna e paterna, não tiveram educação financeira nem na escola, nem em casa. Nem na escola também. Gostariam de ter tido? Sim, se eu soubesse, lógico que eu também estou no processo de desenvolvimento, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, há 20 anos atrás... Porque nós começamos o nosso processo em 2019, 2018, que a gente começou realmente magnada na nossa vida financeira e na nossa relação com o dinheiro. E na nossa relação com o dinheiro, principalmente. Legal. Agora, eu falo isso com as pessoas, e falo assim, e agora, e os seus filhos? Eles estão recebendo educação financeira? A nossa tá aqui, ó. Sim. A nossa vem pro podcast para receber educação, né, filha? Muito bom, estamos trabalhando já desde pequeno. Todo mundo fala assim, ela falta no dia que ela vem pra cá. Hoje não tá tendo aula, mas normalmente quando ela vem com a gente pra cá, ela às vezes falta da escola, né? E aí eu falo, mas ela não tá. Ela tá faltando da escola, mas ela tá ganhando outros tipos. Tá aprendendo muita coisa. E a gente também quer institucionalizar tudo, né? Na escola que ela vai aprender. Não, ela vai aprender todo dia. Os pais e mães vêm pra mim, minha vida financeira é uma tragédia, como é que meu filho vai
aprender. Ensina meu filho, tá, onde eu coloco, que curso que eu faço, que eles fazem. Não, ele vai começar em casa, ele vai ver você. As nossas primeiras crenças financeiras, o primeiro setênio de vida até os 7 anos, é o mais importante. É onde vai sedimentar todos os conhecimentos, a visão de mundo que a gente teve sobre o dinheiro e vai direcionar. Claro que tem conserto, mas isso é muito forte. Na verdade, assim, a educação financeira de uma forma estruturada, ela talvez não tenha. Algumas coisas eu trabalho com ela, sabe? Questões de escolha, né? Então, às vezes a gente vai para uma loja e ela, eu quero levar esse. Filha, você pode levar um, né? Você vai ter que escolher um. Não é que não dá, né? Neste momento, a gente não vai investir em comprar todas essas coisas, porque você quer gastar com outras coisas também, né? Então, a gente precisa escolher e tudo mais. E ela já trabalha bastante essa escolha. Não comprar imediatamente. Então, a gente, normalmente, quando a gente vai sair para comprar, a gente olha, né? Esses dias nós fomos num lugar lá que tava tendo várias artes. Numa feirinha. Aí eu passei com ela em todas as barraquinhas, olhamos tudo, experimentamos tudo, tal. Eu falei, como ela tá trabalhando, né, tá vendendo lá os brigadeiros dela, eu falei, você tem o seu dinheiro. Se você quiser comprar alguma coisa, você pode comprar, mas alguma coisa você vai ter que escolher. Em todas essas lojinhas que a gente passou, você vai ter que escolher uma das coisas que você quer comprar. E lembrando que esse seu dinheiro, isso é um trabalho bem legal que a Jo tá fazendo de mentoria com a Maju na loja dela, porque, tipo, olha, ela tá vendendo, mas não é tudo que eu vendi que é meu dinheiro. Não, tem uma parte que tem que ser reinvestido no negócio dela, compra de matéria-prima, etc. Tem uma parte que ela precisa gerar como uma provisão e tem uma parte que efetivamente é o prolabore dela, é o seu dinheiro de fato. E aí ela faz a venda dela. E assim, deixar bem claro, né, que partiu dela, né? Um dia ela no carro, ela falou assim, mamãe, eu quero montar uma lojinha. Eu quero começar a vender brigadeiro, eu quero começar a fazer. E aí ela foi fazendo, ela foi construindo e ela vai fazendo. E a única coisa que eu faço é apoiar. Então eu levo, comprar as coisas que ela às vezes, esses dias mesmo ela desceu e foi lá na loja, comprou e voltou. E eu tava dentro do carro. Levo fazer as entregas, mas ela desce, ela faz a entrega, ela recebe, ela dá o troco. Tá num processo de aprendizagem, né? Então, às vezes ela fala, é isso, né? E aí eu tô do lado pra apoiar. A hora que não fizer mais sentido pra ela e ela não quiser, mas por enquanto tá fazendo sentido e ela tá gostando do processo. O Thiago trouxe uma palavra que eu achei muito importante, né? A crença, né? Que se formam as crenças nesse primeiro bloco. E isso ela vai levar pra vida, né? Na psicologia do dinheiro, a gente estuda as heranças intergeracionais que vieram de pai para filho, de avós e tudo, que a gente carrega como crenças, que vêm de família e são muito fortes. E elas começam a ser implementadas, e a maior parte delas são implementadas no nosso primeiro setênio, que é chamado pela psicologia do dinheiro de processo de socialização econômica. Caramba. É quando nós somos socializados financeiramente. Nesses primeiros 7 anos. 7 anos, principalmente. Que é onde a gente está ali mais olhando o significado do dinheiro, o significado das trocas. E tudo, né? Que a gente vai absorvendo. Que insight. Então, se você vê os seus pais e suas referências já desde cedo com algum tipo de relação não bacana, assim, não saudável, você já vai começando a absorver isso e vai carregando isso. Vai carregando isso e não está necessariamente no ter. É aí que está um ponto muito importante. Porque as pessoas falam, então se eu tiver dinheiro, meu filho vai estar bem. Não vai. O que eu vejo de famílias que brigam por dinheiro, pais que se separam por dinheiro, com muito dinheiro, e os filhos ficam traumatizados porque acreditam que brigaram por dinheiro, logo ter dinheiro significa ruim. Conflito. Quando o pai fala, e acontece muito isso, a gente faz isso, né? E tem que ficar atento. Papai, mamãe vai trabalhar para pagar as contas, para poder pagar a escola. Aí a criança pensa assim, poxa, então quer dizer que trabalhar é ruim, porque papai e mamãe não estão aqui, tem que pagar a conta é. Então, a associação ruim, me afasta, né? do trabalho, ela precisa ser positiva. Não é para pagar as contas. É para compartilhar conteúdo, para ajudar as pessoas, para fazer os nossos sonhos acontecerem, viajar, comprar unicórnios. Ontem a Maju perguntou para mim o que eu ia fazer. Eu falei, a mamãe já faz hoje, né? A mamãe ajuda as pessoas. E aí ela falou, mas e quando você ficar velhinha, você vai querer parar de ajudar as pessoas ou você vai querer continuar ajudando as pessoas? Eu falei, a mamãe vai ajudar as pessoas até a mamãe morrer, porque a mamãe gosta. Então o dia que ela precisar de ajuda.
Não, não vou até morrer, porque eu acho que, né, rezo para ter sanidade mental mas ajudar, assim, no sentido de continuar fazendo o nosso trabalho que a gente faz, de levar conteúdo, de estimular, de apoiar e tudo mais. E não quer, a pergunta era, você vai se aposentar e vai parar? Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Eu trabalho e não vejo a hora que eu me aposente pra parar. E aí eu disse, não, mamãe ama o que a mamãe faz. Então a mamãe vai fazer até quando a mamãe puder fazer. Eu nem gosto de usar essa palavra aposentadoria, sabe? Pra mim, e eu acabo não falando, sabe quando você não quer falar? Porque aquilo eu não... Porque remete a uma coisa de você vai estar lá velho e de chinelo em casa sem fazer nada. Exato. E eu falo de independência financeira, de liberdade, de conceitos que são assim... Chegar num certo momento da tua vida que trabalhar se torna de fato uma opção. Isso. E aí você trabalha porque você quer. Exato. Nossa, mas... E sim, a gente tem que querer. É muito triste quando você vê a pessoa presa, e o que mais tem, eu também trago aqui, eu chamo de armadilha do padrão de vida. A pessoa ganha bem, tem uma vida boa materialmente falando, porque tem as coisas, colocou uma vida cara pra ela, só que ela é uma escrava do trabalho dela, porque ela não tem controle sobre o tempo dela, ela não consegue estar com a família, não consegue fazer o que ela quer, porque ela tem que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, e ela ainda acha, não quer ficar fazendo aquilo, no fundo ela não quer, ela odeia aquilo, tem um chefe tóxico que está num lugar ruim, e aí ela tem que justificar isso para ela mesma, então ela diz, eu sou workaholic, mas ela não é. Tem gente que é e tá tudo bem também, mas tem muita gente que está sofrendo num trabalho que odeia porque colocou a vida ali. Aí eu falo isso, a pessoa, mas a gente tem que pagar conta, tem que pagar boleto. Sim, todo mundo tem que pagar boleto, mas se você não tem espaço para respirar, sabe, pensa na imagem de uma pessoa que está mergulhando, assim. Se ela não tiver ar, ela vai se afogar. Então você tem que ter um dinheiro, procurar trabalhar um dinheiro para que você tenha esse respiro. Se você tiver um lugar que você não gosta, sai desse lugar, vai trabalhar em outro lugar. Fica um tempo, né, nessa transição. Então, eu penso que a vida tem que ser leve, sabe? Toda a vida tem que ser leve. E o trabalhar, o viver, o viajar, faz parte da nossa vida, né? Então, é um processo, faz parte da vida. Então, eu não tenho que viver 5 dias na semana, 8 horas, 10 horas, 12 horas, esperando o final de semana chegar. Ou esperando as férias chegar, ou esperando a aposentadoria chegar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, quando eu me aposentar, aí eu vou viver, porque aí eu vou fazer tal coisa. E aí, quando aposenta, o dinheiro cai para um quinto do que você tinha, e aí você não tem condições financeiras de fazer aquilo acontecer. E aí você passou uma vida sem... Né? E aí eu queria voltar com a fala que você fez no início. Pra mim isso faz muito sentido. Você tem que querer. Eu digo normalmente que assim, tudo aquilo que você quer verdadeiramente e que depende única e exclusivamente de você, você consegue. Aí a pessoa para e fala assim, não sei. Eu falo, para e olha pra trás. Todas as suas conquistas que você já teve na vida, se você não foi atrás, assim, se não foi uma coisa que você quis muito e você viabilizou aquilo, né? Então, depende única e exclusivamente de você e você conquista. Se você tá com dúvida é porque você não quer verdadeiramente. A gente é muito bom em justificar as coisas. E eu vejo todos os dias, vem gente falando pra mim, mas eu não tenho renda, mas eu ganho mal, mas meu chefe não me valoriza, mas o governo é assim, mas é assim assado. E o que a pessoa está fazendo para mudar isso? Porque não adianta você reclamar. Não adianta mesmo. Se você não fizer alguma coisa, vai continuar desse jeito. O problema financeiro, ele impacta a produtividade nas empresas. A pessoa que está endividada, ela para de produzir porque ela tem que resolver a dívida dela, então ela fica com problema, dorme mal e aumenta até diminui até a retenção das empresas, diminui a retenção das empresas. Porque a pessoa começa a buscar outro emprego. Ela acha que o problema está no emprego. A dívida dela é culpa do chefe dela. Ela culpa o chefe pela dívida, começa a olhar outro emprego e na prática essa autorresponsabilidade. Eu trago isso no livro. Autorresponsabilidade. Se a gente não colocar isso como uma meta nossa, se a gente não for adulto com o nosso dinheiro, ninguém vai ser.
Eu vejo muita gente que trabalha, e o dinheiro escorre igual água na mão e não pega isso para si e fala, eu vou resolver isso. Essa questão da delegação da culpa ou da mania de, ao invés de estabelecer uma solução, estabelecer um culpado e reclamar, parece que é também um mecanismo meio automático, em muitos casos, né? É difícil você olhar e falar, não, a culpa é minha, mas eu vou resolver. Parece que assim, a culpa é do outro e eu fico remoendo aquilo ao invés de trabalhar para resolver. Existe um prazer em você colocar a culpa no outro. É um prazer inconsciente, mas ele é um prazer. Porque você está, ao mesmo tempo, tirando de você a responsabilidade daquilo, né? Se isentando de tudo, te causa um alívio imediato. E, ao mesmo tempo, você está... o problema está no mundo, né? Sempre a gente tem essa característica, o ser humano tem essa característica de falar, o mundo está assim. Cara, o mundo está do jeito que você quiser que ele esteja, porque o mundo é o reflexo do que você enxerga. Tem gente que não enxerga tudo com viés, que legal, que bacana, muito bom, tô feliz. E tem outra pessoa, mora do lado dela, é vizinho dela, tem a mesma casa, o mesmo carro, a criança vai na mesma escola, e a pessoa assim, mas esse país tá assim, mas é porque isso aconteceu. Ela tá ali reclamando. É a lente que você usa, né? O mundo, ele é um reflexo do nosso interior. Isso é fato. Tanto é que dias que a gente tá mais animado, a gente vai enxergar as coisas com viés positivo. Um dia que a gente tá mais triste, a gente vai enxergar com viés mais negativo. Isso pode oscilar dentro da mesma pessoa. Então, como que a gente melhora a nossa vida, nossas decisões? E eu mostro isso no livro. Mudando o nosso estado interno, começando por aí, entendendo de onde vêm as nossas crenças, o que a gente carrega, e entendendo que a gente não precisa carregar elas daqui para frente. A gente está carregando elas, mas esse peso não é nosso. A gente pode deixar tudo mais leve, inclusive a nossa vida financeira, e começar a olhar as coisas com mais responsabilidade, mas sem o peso, com o lado bom da responsabilidade, porque é muito bom ter disciplina, é muito bom ter responsabilidades, né? E esse estado interno a gente muda e a gente fica melhor e toma melhores decisões. Isso também eu trago, tem pesquisas que mostram essa consistência é muito importante, né? E eu já vi eu não lembro qual programa, os caras estavam falando sobre atletas de alta performance, aqueles que conquistam o máximo de resultado, né? Que chegam no topo. E o rapaz estava explicando o seguinte, falou, olha, se você assistir um documentário de um cara de alta performance, ele falou assim, tipo, pega o Michael Phelps lá quando ele ganhou tudo nas Olimpíadas. Falou, é absolutamente entediante. Porque o que a gente gosta de ver é aquelas histórias que tem pra cima, pra baixo, né? E tem o problema, e vem o vilão e resolve. Ele falou, o atleta de alta performance, ele é absolutamente constante, todo dia dele é igual, porque ele é consistente de uma maneira absoluta naquilo que ele está fazendo. Ele falou, então não rende um bom documentário, não rende uma boa produção. O que rende é a nossa vida mais rotineira, às vezes, talvez, com subidas e descidas, altos e baixos. Perfeito. A gente tem pouca inteligência emocional. A gente desenvolve pouco a inteligência emocional durante a vida ainda, né? É um tema que os nossos filhos vão ter muito mais acesso do que nós tivemos, porque já está sendo trabalhado nas escolas. E eu vejo, assim, cada vez mais estudando esse assunto e nisso da relação com o dinheiro, mas a inteligência emocional, ela é uma habilidade mais importante do que a habilidade técnica. A gente bota uma criança na escola, ela aprende a fazer cálculo, a gente valoriza muito, né, a ciência, a tecnologia, as exatas, né, o cara é de exatas, ele vai... E a gente esquece que não adianta nada você ser bom em exatas se você for um estúpido emocional. Se você tratar as pessoas de forma, né, negligente e não conseguir ter o mínimo, que é a empatia, que é o autoconhecimento. A gente ainda valoriza muito pouco isso, né? Autoconhecimento, é o cara aí, é o cara que abraça a árvore. Quando eu falo essa palavra, a galera de exato... Tô generalizando. Bate palma pro sol, né? Tô generalizando aqui, né? Mas o pessoal que é mais voltado pro técnico... Que é mais racional. E não é, né? Que acha que é, né? Vai falar assim, abraça a árvore. Cara, o autoconhecimento é a primeira coisa que a gente tem que saber na nossa vida. E a gente não vai chegar no momento e falar assim, agora eu tenho autoconhecimento. É infinito. Você vai continuar se conhecendo porque a gente tá mudando o tempo inteiro. Mas a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe para onde a gente vai. Se a gente não sabe por que você está se irritando com uma pessoa, aquela pessoa me irrita, você nem sabe por quê.
É porque tem coisas em você que você mesmo não consegue enxergar. É tudo espelho, a gente tem neurônio espelho, né? Sim. Pode olhar, quando uma pessoa tem alguma coisa que te irrita, é porque aquilo ali está em você de alguma maneira e você não consegue enxergar. Então o nosso primeiro conhecimento é o autoconhecimento. Não sou eu que estou falando isso, não é o papai financeiro que está falando isso. Isso é lá da Grécia Antiga, a gente já falava isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Isso é um grande conhecimento que a gente tem que ter e promover para que as pessoas busquem isso com seriedade e leveza, mas que isso seja parte do nosso cotidiano. Poxa, eu tô triste hoje. Por que você tá triste? Qual que foi, né? Onde está o gatilho? Onde estão as coisas que estão levando você a estar mais triste? Olha só, eu sou apaixonada pelo processo de autoconhecimento, né? E acho que boa parte, né, de tudo, na verdade, boa parte não, tudo começa no processo de autoconhecimento. Sim. Eu digo que você não gerencia nada que você não conhece. Então, se você não sabe quanto você tem na sua conta bancária, você não tem como você gerenciar. A mesma coisa acontece com as suas emoções. Se você não as conhece, você não consegue gerenciar. E eu fiz uma prática de yoga aqui domingo e eu fiquei irritadíssima depois da prática de yoga. Até mandei mensagem pra professora e falei, isso é possível? Porque normalmente se faz... As pessoas falam, né? Você faz yoga pra ficar calma, relaxada, né? Meditei e saí chutando as latas de lixo na rua. Aí eu falei pra ela, isso existe, isso é possível? Porque nem eu estava me suportando de tão irritada que eu fiquei, né? Ela falou, é possível. Ela falou, explicou, tal, é possível, não é comum, mas é possível. Falei, tá bom, então. E aí eu fiquei com aquilo ali, processando, né? Então, tipo, E aí ela me falou o que ela tinha trabalhado na prática, tal. Falei, então tá bom, então vamos elaborar aqui. E aí na segunda-feira à noite, entendi o que tinha acontecido. E aí quando eu entendi o que tinha acontecido, eu falei, tá bom. Então foi isso que aconteceu, foi por conta, né? E aí eu fui construindo o processo, entendi e agora eu consigo gerir isso, né? Porque enquanto eu não estava entendendo o que estava acontecendo, quem chegava perto de mim, já levava uma agulhada, né? Uma alfinetada, né? Porque eu não estava entendendo o que estava, eu só estava irritada e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas era comigo o processo. Não estava irritada com as pessoas, né? E aí eu fui, então na segunda noite, olha só, domingo o dia inteiro irritadíssima, segunda ainda irritada, mas ainda irritada, só na segunda noite eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Mas você estava buscando entender. Sim. Maravilhoso. O problema é quando a gente não busca entender e já imediatamente atribui a uma situação externa. A gente esquece que está dentro da gente, é interno. Exemplo. Tá no livro aqui. Casal de médicos. A esposa me procurou. Altíssima renda. Poderiam poupar metade do que ganhava e eu ainda teria uma vida muito boa. Ela desesperada porque estavam devendo empréstimo e IPTU. Não sabiam quanto de IPTU estavam devendo. Tá? E, bom, história longa, mas fazendo ela curta aqui. Ela desorganizada e ele mais ainda. Só que os médicos fazem renda, né? Faz plantão. Então, acho que o viés do otimismo em fazer renda deixam eles assim, tô enrolado, mas vai conseguir. Agora, o que mais me surpreendeu, e eu já estou nessa estrada há algum tempo, foi como ele estava tratando o problema. Porque ela entendia que eles tinham um problema, ela entendia que ela teria que se organizar com dinheiro da clínica, do não sei o que, tudo embolado, ela não sabia, cartão... uma zona, mas ela tinha consciência, ela estava buscando entender como é que ela conseguia se solucionar. Depois ele foi até começando ali a falar as coisas, mas ele não queria nem falar, ele estava tudo certo. E nós homens temos essa criação, né? Não, tá tudo certo. Tá nada. O cara por dentro ele tá um caco, mas ele acha que tá tudo certo porque ele não foi incentivado a ser vulnerável, a se mostrar vulnerável, porque somos todos vulneráveis. O ser humano é vulnerável. E ele não queria se mostrar vulnerável para um cara desconhecido na frente da esposa dele. E eu entendo isso. Entendo perfeitamente a posição dele. Mas ele estava negligenciando totalmente a situação financeira deles. E aí quando você vai ver, assim, os hábitos, a gente está falando de hábitos, né? Ele gastava R$ 3.500 de lavanderia.
Quando eu vi a planilha, eu pedi pra eles fazerem uma planilha, né? Eu falei, não, tá faltando um 0 a mais aqui, né, gente? É 350, já achando caro, né? 350. 3.500. Eu nem sabia que era possível gastar isso tudo na lavanderia, mas pode sim. Era o cliente viu, VIP da lavanderia. Era o cliente VIP Master Blaster da lavanderia. A lavanderia não ficou contente com o seu serviço, provavelmente. Pois né? Provavelmente está economizando na lavanderia. Bom, a lavanderia de alto nível, camisas, né? Que eu nem sei quanto custam, O que eu quero dizer com isso? Acho que todo mundo tem direito de comprar uma camisa cara e querer que ela seja lavada para não estragar, porque lá em casa, né? Eu entendo o racional por trás dessa decisão, mas a decisão é irracional. Por quê? Porque quem está devendo IPTU não pode ficar gastando R$3.500 de lavanderia. Quem está devendo IPTU, no caso deles, não pode e fazer várias coisas que eles faziam, mas eu vou trazer mais um exemplo aqui. Porque eu olhei essa linha e falei, eu vou jogar aqui, posso ter problema, mas eu estou aqui para ajudar, é um case para o meu livro. Eles estavam oferecendo R$5.000 de dízimo por mês. Aí eu falei assim, brincando, né? Mas um assunto sério. Falei, gente, Deus é bom demais, eu adoro Deus. Mas vocês estão devendo a Prefeitura de São Paulo, IPTU, caro. É melhor vocês ficarem devendo Deus um pouquinho agora, falei brincando, num clima leve, do que continuarem devendo, se enrolando nessa dívida aqui. Nenhum dos dois quis continuar o assunto, na hora que eu falei de dízimo. Porque eles já têm um combinado, que independentemente do que acontecer, eles vão oferecer esse dízimo. E eu falei, olha, tá bom, então a gente vai ter que encontrar um lugar pra gente fazer esse dinheiro se organizar e vocês pararem. Tinha um empréstimo e tinha IPTU. Então, assim, pra exemplificar que mesmo com uma renda alta, se não tiver organizado, e aí pra fechar o porquê, tá? Falei dele, né? É claro que as identidades aqui são sigilosas, eu coloquei nomes fictícios, mas a história é real. Ela, a esposa, me ligou um certo dia depois de umas 3 sessões e falou assim, olha... E ela tava buscando a resposta, né? Por isso que eu lembrei desse caso. Ela tava buscando a resposta. Ela falou, não é possível, alguma coisa errada, não é possível. E ela fez a mentoria, eu tava fazendo, ela tava lá interessada e ele, não, tá tudo bem, tá tudo certo, eu sou o cara. Devendo IPTU. Ela me ligou um dia, falou assim, olha, eu sei o que tá acontecendo. Agora eu entendi. Esse clique que ela teve. Ele, né, falou o nome dele, vive numa vida de ilusão para impressionar principalmente o pai dele. Então ele tem 2 carros importados, blindado, moto, né, devendo a lavanderia e não queria se desfazer de nada. Porque o pai dele não aceita ele. O pai dele só fala do irmão, só o irmão que é bom, o irmão é o cara e ele nunca tá suficiente pro pai dele. Eu conheço ele, a gente tá 15 anos junto, ele vive para mostrar pro pai dele que ele é bem sucedido. E isso vai mostrar pro irmão, vai mostrar pros primos, vai mostrar pra família, então ele faz tudo que ele faz. E ela falando isso, quase chorando pra mim. E eu falei, uau, como nós somos, né? Como a gente é, como as pessoas, a gente lida e tá muito mais profundo. A dívida dele não era por dinheiro, não era por conhecimento financeiro. Ele é inteligente, fez faculdade de medicina, ele sabe fazer conta de matemática. Ninguém precisa saber investir na bolsa de valores para ter uma vida organizada. É muito simples, na verdade. O problema dele era que ele não sabia a relação do pai dele com o pai dele tinha que mudar. Claro que ele vai ter que tratar em terapia isso, não é num coach financeiro, numa mentoria. Ajuda, porque começa a entender onde está o problema. Está saindo por algum lugar. Então, esse até hoje me impressiona porque é um caso de como que a gente não está olhando para o interno, a gente está olhando só para a ponta do iceberg. E tudo começa dentro, né? Tudo começa dentro. E acho que essa é a questão que a gente está falando, né? Como é que é a relação com o dinheiro? Nas emoções. Então, ou porque você teve um exemplo ruim, ou porque você está buscando uma aceitação. O marketing da ostentação que acontece hoje, né? É uma coisa que, assim, é surreal e de fato me incomoda muito o processo. Muito bem. Entendeu? Porque a realidade não é essa. Né? Você pode conquistar muitas coisas, mas não existe outro caminho a não ser com trabalho duro, com dedicação, com constância, com clareza do que você está querendo. E mais, assim, uma coisa que para mim faz sentido. Às vezes o seu vizinho tem um Porsche e você quer ter também. Mas para o seu vizinho faz sentido ter o Porsche. Para você faz sentido? Você quer sacrificar as mesmas coisas que o seu vizinho sacrificou para ter o Porsche? Porque
O Porsche não veio fácil assim, né? Ele teve que construir todo o processo ali. Você quer aquilo que você quer sacrificar para ter o Porsche? Faz sentido para você? Porque às vezes você tá ali trabalhando para ter o Porsche igual do vizinho, mas não faz sentido. E aí a hora que você conquista, você nem se sente feliz. Exatamente. Você nem se sente realizado, porque não era aquilo que fazia sentido para você. E a resposta tá lá no autoconhecimento. Não está em outro lugar. Tá no autoconhecimento. Então, na hora do autoconhecimento, você vai falar: nossa, meu vizinho tem um Porsche. Que legal. Puta carro fera, não sei o quê. Nananana. Vou dar uns rolê com ele quando ele me chamar e tal. Mas eu não quero ter. Entendeu? Isso é ser sábio. Porque vai ter troca, vai ter custo. Tudo tem um custo. E às vezes o cara do Porsche lá, ele tá sacrificando tempo com a família dele pra ter o Porsche. Ou não é juízo de valor, mas assim, é exatamente. Ele vai precisar construir aquilo. Quando eu trabalho aqui, tem uma metodologia que eu chamo de montanha dos 3 altos. A base da montanha, ela é o autoconhecimento. A gente não começa nada sem o autoconhecimento. Depois a gente vai subindo no autoconhecimento, a gente começa a entender com mais clareza real a autorresponsabilidade. Que é de fato assim, realmente, é um negócio que eu vou ter que resolver essa bagaça aqui. Mais autorresponsabilidade nos dá mais autocontrole, que é onde a gente tem problema na hora de tomar decisão com o dinheiro. Porque eu trago muito o prático aqui, porque é muito bonita a teoria eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque aqui você fala, né? O autocontrole financeiro é tudo. É tudo. Porque você faz um plano, muita gente, fazer um plano, planilha. Eu já falo assim, gente, não precisa de planilha não, tá? Não precisa de planilha. De papel você faz papel a sua organização. Papel de pão, bota na geladeira. Tá aqui, ó. A organização tá aqui. Não tá... Claro que ajuda você ter uma planilha, se você quiser, se você tiver tempo, gostar de abrir o computador e... Não gosto de mexer no Excel. Não tem que mexer em nada de Excel. Porque senão a pessoa já trava. Não. O cara é bom no financeiro porque ele é bom no Excel. Mentira. Não precisa. Inclusive, os materiais aqui são no livro. Tá? É escrito, tá, gente? O material é escrito. Dá pra você fazer na folha sulfite, dá pra você fazer no caderno que você quer. Não, eu sou analógico. Eu também gosto do papel e caneta. O ponto é, quando você faz o plano, e aí o autoconhecimento é isso. Como é que tá a minha vida financeira hoje? Como é que eu quero que ela esteja? Porque a gente não faz esse exercício, né? Não. Primeiro, e olha que assim, eu já fiz esse exercício de algumas maneiras com o dinheiro, mas até hoje eu me surpreendo. Quando a editora Gente me convidou para escrever o livro, a Roseli Boschini, CEO da editora, ela veio com uma pergunta para mim que até hoje eu acho maravilhosa. Ela falou assim: Thiago, como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Só que ela perguntou de uma maneira, assim, olhando no meu olho, assim, que eu falei, caraca, eu comecei a projetar. Ela falou, esse exercício é essencial para você fazer o que você precisa fazer hoje. Saber aonde você quer estar daqui a 5 anos, entender, visualizar isso, vai te dar energia, força para você fazer o que você quer hoje, que precisa fazer, porque vai custar pra gente fazer as coisas. Então, esse exercício eu faço com o financeiro também, para você ter essa visualização. É claro que não é matemático, você vai mudar, as coisas mudam, o plano muda, mas ter esse plano é muito importante, porque na hora de você, só para fechar o raciocínio, quando você vai e passa no shopping, a promoção do negócio legal tá ali, é difícil resistir. Nós somos orientados ao presente. Comer um hambúrguer, comer uma pizza é melhor do que comer uma salada. Eu adoro comer salada hoje em dia porque eu me treinei para isso. Mas vai falar que não é bom comer uma pizza? É maravilhoso, é delicioso. Por quê? Porque a gordura, biologicamente, ela nos dá prazer. Porque conservar gordura foi o que nos manteve vivo nesses milhares, centenas de... que o Homo sapiens está aí. Então, gente, temos que ajudar o nosso cérebro. Então, tomar decisão, como é que ajuda no dinheiro? Tem um objetivo. Daqui a 1 ano eu vou viajar com a minha família pra praia, pro Nordeste, sei lá onde. Custa, já sei quanto que custa, já sei quanto eu tenho que poupar. Se eu começar a resistir às tentações, eu estrago esse plano. E é legal fazer o plano com a família, porque se um dos estragar, você começar a querer estragar, você está se ajudando. São combinados. E aí a gente começa a ter essa visão de, caramba, eu não vou estragar um plano muito mais legal por causa de uma promoção de um relógio, uma caneta, que eu acho legal, mas e daí? E o todo? Tem que pensar no todo, né?
Então isso tem ajudado bastante. E você sabe que eu acho que tem duas questões aqui. A gente estava conversando um pouco antes. A gente, com essa questão do marketing digital, posicionamento no Instagram e tudo mais. As mulheres têm, né? A sua imagem conta, então você precisa se vestir bem. Daí o marketing digital, né, posta aquelas bolsas caríssimas, os sapatos não sei o que e tal. E aí, de repente, as mulheres até olham para tudo isso, né? E acabam entendendo que faz sentido. E aí entra até um processo de endividamento, né? Que aí eu vou lá, gasto, compro mais do que eu poderia ter. E mexe com a autoestima, me sinto mais poderosa e tudo mais. Mas, financeiramente, meio complicado, conturbado. Nossa, isso é... Porque esse ponto de você gastar para satisfazer realmente dá prazer, tá? Comprar dá prazer, gente. Eu sou muito direto nisso porque a gente vê na ciência. Comprar dá prazer. Só que existe uma coisa chamada esteira hedônica. O que é isso? Você compra a bolsa maravilhosa, o carro dos sonhos. Depois de algum tempo se torna apenas um lugar para você colocar suas coisas. Se torna apenas um meio de locomoção. Você se acostuma com aquilo e você vai querer... A gente tem que equilibrar isso. Não é que você não vai ter que comprar, mas você tem que equilibrar. Porque quando entra em endividamento, Jô, você vai olhar para tua vida e começa a vir uma bola de neve de ansiedade. E eu coloco aqui, né? Inclusive é o tema de um TEDx que eu fiz. Ansiedade financeira. A pessoa não dorme, estraga relacionamento, estraga produtividade no trabalho. Ela tá ali endividada e... Tem gente que fica endividado e tá nem aí, mas aí já começa a entrar numa questão de caráter, né? Tudo bem, aí vai de cada pessoa tem que saber, é adulto, tem que saber o que tá fazendo. Eu conheço gente que fica devendo todo mundo e tá aí. Vivendo, tá né? Por aí, né? Aí cada um tá dentro da sua consciência. Mas se você não é essa pessoa que fica bem devendo, você vai ter ansiedade. Tá devendo, vai ficar pagando juros no negócio, vai ter que... É problema, gente te liga, é problema. E essa pessoa entrou às vezes sem intenção de ficar endividada, ficou, e para resolver, o custo emocional é muito grande. E eu digo que assim, como você falou, não é que não vai consumir, mas é um consumo consciente, né? Então, olhou aquilo, não compra imediato, dá mais uma voltinha. Eu costumo usar uma estratégia, assim. Eu falo assim, nossa, eu gostei muito disso. Vou embora pra casa. Se eu ficar pensando nisso por dias, se eu talvez eu volte lá e se tiver lá na loja ainda, eu compro. E se não tiver, eu falo, não era pra ser meu. Provavelmente vai ter acalmado, provavelmente. Eu sou essa pessoa. Não era pra ser meu. Eu procrastino total gastar dinheiro. Exatamente. E funciona muito, né? Funciona. Porque você começa a ver se você tá comprando porque você tá triste num dia, ou é um desejo, ou realmente você tem a vontade. Esses dias não, eu comprei uma calça, na verdade era uma calça toda mais chamativa, e eu pensava assim, nossa, será que eu vou usar essa calça? Fui lá, experimentei, não sei o que, falei, não sei se eu vou usar. Eu fiquei 1 mês pra comprar a calça. Comprou? Comprei. Só que eu já fiz vários looks, já usei várias vezes. E aí eu até trouxe ela, que nós não moramos aqui, né? Eu até trouxe ela, e a hora que eu coloquei na mala, eu fiz até uns stories. Falei, olha, essa calça aqui, eu fiquei 1 mês pra comprar. Fiquei na dúvida se eu ia usar e se eu ia conseguir fazer vários looks. Porque assim, eu não gosto de roupa que é pra usar uma vez. Roupa é pra usar, né? Porque às vezes as mulheres... Existe roupa que é pra usar uma vez? Tem mulheres que usam uma vez só, né? Tem casos extremos em que a pessoa compra e nem usa, né? Fica parado no guarda-roupa. Tem como mulheres que tem guarda-roupas com roupas com etiqueta. E tem mulheres que tem que usam uma única vez. Entendeu? Uma única vez, porque se vê de novo repetido. Não... Então, assim. Eu juro que eu não entendo isso, gente. Mas é uma realidade, né? E é por isso que eu tô falando nesse processo, batendo bastante na tecla disso, porque não é saudável, vamos pensar assim. Né? Pra nada, nem pro bolso, nem pra nada, né? Então, se você tá nesse processo, então, né, dá essa voltinha, vai pra casa, pensa um pouquinho mais. Se ainda, né, às vezes você pensa assim, eu vou comprar, mas aí você esqueceu que você tem alguma coisa no seu guarda-roupa, né? Então, às vezes, eu tenho uma amiga, a Nádia, ela fala sobre isso. Faz compra no seu próprio guarda-roupa. Então,
olha pra ele de novo, né? E compra coisas dentro do seu guarda-roupa, porque às vezes ele tá meio bagunçado, tá meio desorganizado, e você não tá vendo que você já tem aquela peça ou que você consegue adaptar. Então faz uma compra dentro do seu próprio guarda-roupa. Então essas são técnicas que vão ajudando as mulheres também a acalmar um pouquinho. A Nádia que é consultora, né, dessa área específica. Ela é consultora e ela tem feito um trabalho bem legal. Qual é o contato dela? Nádia Marcato. Vou falar pra ela. Sigam, vale a pena. Bom, ajuda a economizar. Ajuda a economizar. Ótimo, parabéns pelo seu trabalho. Viu? Olha só, tem uma questão aqui, ó, que os meninos colocaram. Existe diferença entre ser rico e ser financeiramente livre? Essa é uma boa pergunta. Porque as duas são... você pode julgar da maneira que você quiser, né? Hoje, como você bem disse, a gente valoriza aqui na nossa sociedade o consumo. Então, ter coisas é imediatamente associado à riqueza. E não é necessariamente isso que acontece, porque você tem muita gente que está comprando coisas, se endividando e se matando para pagar e parcelar essas coisas. Ser financeiramente livre, bom, eu acho que tem uma questão ali do quanto você depende do seu trabalho. Porque eu vejo... E é uma conta matemática simples, se você pensar, né? Se você tiver, por exemplo, R$1 milhão investido em um investimento de renda fixa, que vai render ali aproximadamente a taxa básica de juros da economia, que está em 13,75% ao ano. Vamos botar aí, tirando 12% para ficar fácil a conta. Você vai ter R$120 mil de rendimento. 10 mil por mês. 10 mil por mês. Para muita gente isso é um tesouro. Dá para você viver bem, né? Agora tem gente que vai falar que não passa um mês com isso. Tem gente que não compra nem roupa com isso, tudo bem. Mas vamos dizer que eu tô fazendo uma conta... No caso da grande maioria, vai estar vivendo uma boa vida. Essa pessoa que precisa gastar muito, para ela ficar independente, ela tem que ter 10 milhões. Se a sua lavanderia custa R$3.500 por mês... 100 milhões. Então, a conta é essa, assim. Ter dinheiro investido para você poder viver desse rendimento. Isso é um conceito muito legal, porque te dá esse espaço de conforto. E o que eu mais entendo como valioso nessa coisa de aprender a lidar com o dinheiro é ter esse conforto, essa pista para poder caminhar sem precisar do agora. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Estava fazendo um ciclo de palestras lá para brasileiros, mas eu acabei estudando alguns dados recentes deles para poder compartilhar com a maioria empresários lá, né? Fiz um evento com o LEAD lá em Miami, que é um grupo de empresários brasileiros. Eles estavam lá, né? Eu ouvi em algum momento, eu falei, o LEAD tá fazendo um grande evento lá. Eles que nos convidaram, a gente fez lá, né? Eu e a Isabela, minha esposa, e eu fiz o lançamento do livro lá também. E eu fui estudar mais os dados. Eu já tinha estudado por conta do mestrado, mas eu fui estudando agora na viagem. 59% dos americanos não conseguem sobreviver a uma emergência financeira de $1.000. Ou seja, caraca, 6 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos tiverem algum problema que precisa tirar $1.000 do bolso, fora a renda, para cobrir, não tem. Entre a geração Millennial, 89%. Geração Z, 96%. Não consegue uma emergência de $1.000. Como dizia minha avó, não tem um puto no bolso. E tá aí comprando o iPhone e tudo bem. Agora, qual que é o ponto? A independência financeira, nossa, não sei, 1 milhão, 10 milhões, isso parece muito distante para a imensa maioria das pessoas. O que eu vejo no curto prazo, em pouco tempo, que muda a vida da pessoa, porque ela ganha autoestima, que ela sabe que ela consegue fazer e dá a energia para ela continuar fazendo essa coisa de mexer com o dinheiro de forma inteligente. Ela construiu uma reserva de emergência, que eu chamo de reserva da paz. Eu me lembro quando eu fiz a minha. Eu conto no livro também, eu me endividei. Nós fizemos a nossa e eu concordo. Esse foi o melhor nome possível, é Reserva da Paz. Reserva da Paz. É Reserva da Paz. É o melhor nome possível. Eu conto aqui no livro. Quando no início da minha carreira eu me endividei, não foi nada grave, ninguém passou fome, ninguém dependia de mim, mas eu fiquei 1 ano para pagar essa dívida. Paguei 4 vezes o valor rotativo do cartão de crédito, não contei para ninguém, morri de vergonha, me senti incapaz, incompetente. Resolvi essa situação, falei, nunca mais vou passar por isso. Nunca mais vai acontecer isso comigo. Porque foi completamente estúpido. Eu errei na mão, gastei quanto que eu tinha.
gastei mais do que eu tinha e fiquei pagando ali o parcelado do rotativo, que os juros são 350% ao ano. Absurdo. Você ganha 12% no rendimento e 350% se você assinar endividado. Que é um ótimo retorno, 12% ainda está na curva. Porque é automático. Quanto mais fácil pegar, mais caro é. Não tem aprovação, não tem... Né? Então o risco é maior de não pagamento. Então, quase como um pacto com o diabo. É horrível, né? Eu fiquei 4 anos ali, cara. 4 anos. Paguei 4 vezes durante um ano isso. E foi horrível, assim. E eu falei, nunca mais vai acontecer comigo. Aí eu fui lá e comecei a buscar essa reserva. Eu nem sabia o nome disso na época, né? Nem trabalhava com educação financeira. Mas eu me lembro em algum momento da minha vida que eu tinha uma grana que dava para ficar 6 meses sem trabalhar. Da minha renda ali. Do meu gasto, tá? Ia ter que apertar um pouco e tal, mas eu conseguia. Falei, cara, isso é muito bom. Porque se eu for demitido, se eu tiver algum problema de renda, eu tenho uma grana aqui reservada. Então eu falo isso, também trago a primeira etapa da construção da metodologia das caixas e das torneiras que está aqui, é a caixa da emergência. Porque a gente precisa ter. Todo mundo precisa ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não... Eu garanto que se você fizer ali a metodologia, não importa qual seja a sua renda. Se você está assistindo o podcast, é que você tem internet em casa. Então você não está, como infelizmente muitas pessoas estão, num nível ultra escassez. Você tem internet. Tenho certeza que você consegue poupar no mínimo 10% da sua renda hoje e começar a construir essa reserva e você vai me agradecer, porque a reserva vai te colocar numa posição de poder até dizer não para um chefe tóxico, falar, mandar esse chefe passear e mudar, tentar um outro emprego, uma outra carreira. Então dá paz, sabe? A paz. É assim, às vezes assim, ó, R$100. Eu falo. Eu falo aquele sentimento de que, mas é tão pouquinho, eu vou guardar aqui R$150, R$100. Se amanhã você precisar, você vai ter. Não, se você não guardar nada, você não vai ter absoluto. Se você não começar hoje a guardar R$100, amanhã você vai ter 0. Tem muita gente que se fala, você começar hoje a guardar R$100, daqui a um ano, você já vai ter pelo menos 1.200, um pouquinho mais de R$1.200. E mais ainda, perfeito, mas se você precisar, em um ano é R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Se daqui a um ano você precisar de R$1.000 hoje e você não tiver, o que você vai fazer? Empréstimo. Você vai pedir um empréstimo, vai pedir para alguém, emprestar para um amigo, vai pedir um empréstimo na instituição financeira, você tem alguma coisa para dar de garantia? Se você não tiver, você vai pegar um empréstimo caro. Você vai pagar R$2.000 em um ano, ou mais, dependendo da taxa. Então esses 1.000 que você não quer juntar, pode se tornar uma dívida de 2.000, que vai te prender em um monte de coisa que você precisa. E aí você vai ter cada vez menos para poupar, né? Porque aí você tá de novo aumentando ali. Ciclo. É o ciclo. Então precisa romper esse ciclo urgente, né? Urgente. E aí aqui eu fiz a pergunta pra você entre diferença de ser rico e financeiramente livre e tal, né? E eu fiquei aqui pensando que o primeiro ponto é estabelecer o que é riqueza pra você, né? Exato. Porque se você me perguntar hoje, você é rica? Eu vou dizer pra você que sim. Mas essa riqueza pra mim não tem a ver com a questão financeira. Tem a ver com outras questões que eu considero riqueza. E que são valores que talvez não são mensuráveis financeiramente, né? A liberdade financeira, eu tô construindo. Então, ainda não sou livre financeiramente 100%, mas já tenho um cenário completamente diferente do que tinha alguns anos atrás. Então, estamos no caminho da liberdade financeira. Mas a riqueza já existe? Perfeito. E tá nos valores, e tá em como você quer o equilíbrio na sua vida. A riqueza, ela é uma coisa muito relativa, realmente, sabe? Eu vejo, assim, pessoas que têm um patrimônio altíssimo, mas não dormem, vivem ali com a corda no pescoço, tá, sabe, com dívida, com empresa quase falindo, com gente processando, ativo trabalhista, não tem paz. A pessoa tem milhões, dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões, dezenas de milhões de reais, com todos os bens imagináveis que todo mundo ambiciona, e ela tem uma vida péssima. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses valores que a gente vê na sociedade do Porsche. É lógico que é legal um Porsche, ninguém duvida disso. Mas você foi muito brilhante em dizer que, cara, e o que você vai fazer para chegar lá? Qual que é o caminho? Porque o caminho tá no caminho.
Não é o fim, é o como, não é o quê. Como você vai fazer a tua vida valer a pena? Porque daqui a 20 anos, quando a Maju não estiver morando mais com vocês, o que vocês vão olhar para o que a gente trouxe, né, de presença, de conhecimento, de experiência para nossa família. E quando eu falo isso com pais e mães, vira a chave. Quando a pessoa fala assim, não consigo, não é para mim, não consigo, já tentei, não consigo. Tá, mas imagina seu filho, sua filha numa faculdade de ponta daqui a 15 anos. Aí eu faço a conta rápida ali, uma conta de padeiro, nada contra padeiro, tá, gente? Adoro pães, mas a conta de padeiro ali, e a pessoa fala, nossa, dá para fazer com esse valor por mês? Dá. Consegue pagar uma faculdade. Mas se você não fizer nada hoje, é capaz dela ter que ou ir para uma faculdade ruim ou não fazer faculdade. Você quer que isso aconteça? Nossa, pelo amor de Deus, não. Então começa a fazer alguma coisa. Para de confiar que no futuro você vai conseguir fazer, faça agora. Senão é um risco gigantesco. Um passo de cada vez, né? Nós temos de cada vez. Trocar o imediatismo, né? Não é o imediatismo de comprar agora, mas é o imediatismo de começar a trabalhar agora para poder realizar aquilo depois, né? Perfeito. Aí tem uma questão que, assim, por muito tempo eu refleti sobre isso e ainda tem horas que eu me pego pensando sobre esse processo, porque a gente tem uma crença. A vida é curta e eu preciso aproveitar ela agora. E a vida é curta e eu preciso aproveitar agora, eu fico passando o cartão. Tem um entendeu? meme, porque né? eu não tenho, né, agora. Então eu tenho que passar o cartão, porque a vida é curta e eu tenho que aproveitar agora. Tem um meme famoso no Instagram, né? Como é que o cara fala? Só se vive uma vez. E foi assim que o seu nome foi parar no Serasa. Exatamente. E tem um livro brilhante do Eduardo Gianetti, chamado O Valor do Amanhã. Ele fala isso de forma incrível. Eu gosto muito de citar o Gianetti. Admiro muito o trabalho dele. E esse livro, eu também cito aqui no livro. Porque é muito assim. A gente tem um dilema na vida, né? Nós, seres humanos, temos, na minha visão, a bênção de sabermos que a nossa vida é finita. Então, nós, seres humanos, perante todos os outros animais aqui desse planeta, somos o único, até então, que nós sabemos, que entende a finitude da vida. E ao entender a finitude da vida, a gente entra num paradoxo. Vivo o hoje porque eu sei que vai acabar, vivo tudo que eu posso agora porque vai acabar algum tempo, ou vivo agora um pouco, mas eu sempre construo o amanhã porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então é um dilema, não é simples, não é uma coisa que todo mundo responde fácil. Ninguém responde fácil. Porque esse futuro é incerto, né? Eu não sei o quanto que eu quero dosar. E aí acho que eu venho o medo do arrependimento, né? Tipo, olha, eu vou ser muito conservador agora e daí vou chegar no momento e vou falar, pô, eu devia ter vivido mais. Ou vou viver demais agora e falar, poxa, estraguei o meu futuro, né? Realmente é um dilema da vida humana isso. É um dilema, mas eu, na verdade, tenho feito um exercício que eu acho que é uma coisa que pra mim tem feito sentido. Passado, quem fica olhando muito pra ele, fica preso, né? A gente pode desenvolver um processo até de tristeza, depressão e tudo mais. Então, o que passou, se foi bom, ótimo. Se não foi, ele se tornou aprendizado pro meu momento agora. O meu momento agora, as ações que eu tenho nesse momento, tudo que eu construo no presente, vai me levar a alcançar o que eu desejo no meu futuro. Então, aquilo que eu desejo daqui 5 anos, como é que você deseja estar, é o seu presente que vai construir o seu futuro. Então, se o futuro é incerto e a gente não sabe, realmente a gente não sabe, mas o que nos mantém vivo e o que nos mantém aí com perspectiva, o que dá sentido à vida, são 2 pilares: espiritualidade, e você pode chamar de propósito, de objetivo, de meta, mas aquilo que te dá sentido. Então, se você não tem essa perspectiva de futuro, e se você não tem uma espiritualidade sendo trabalhada também, as coisas perdem o sentido e você não quer mais fazer, você não quer mais construir. Então, mesmo que seja incerto o futuro, você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. E o que vai fazer com que você, se chegar nesse futuro, esteja bacana, são as suas ações de hoje. Perfeito. Quando a gente para de buscar o dinheiro pelo dinheiro e entende que não é sobre o dinheiro, a gente começa a mudar a energia e aí o dinheiro vem no papel que ele tem que vir, como uma consequência. Ele é uma consequência, ele é uma energia.
de troca. Se você ficar buscando dinheiro, ele não vai vir. Tem que buscar o propósito, que você pode chamar, ou o impacto, ou o que você está contribuindo para as pessoas aqui. O mundo é feito de pessoas e só existe o aqui e agora. Se a gente está construindo alguma coisa que realmente está alinhado aos nossos valores e que está levando uma boa... E eu acredito muito nisso, chamam de karma e tudo, mas acho que a lei da ação e reação, provoque o bem, faça coisas boas, leve coisas boas, busque impacto, busque compartilhar sua mensagem, busque ter uma mensagem cada vez mais alinhada com o que você acredita, que vai ter gente escutando aquilo e vai ter gente se conectando àquilo. Isso não é só quem faz podcast, não, gente. É quem você está aí no seu trabalho, você é manicure. Cara, você está proporcionando autoestima para a pessoa. Você não está vendendo a tua hora para fazer a unha da outra pessoa. Você está transformando a beleza dela e a autoestima dela. É isso que o seu trabalho significa. Se você significa isso no seu trabalho, você vai ter gente que vai entender isso e vai ter mais gente querendo fazer a unha com você. E você vai vender mais e aí você pode se tornar o que você quiser. O dinheiro Sim. em si, ele é apenas uma representação de valor, né? Porque quando o dinheiro em si não é importante. Se você pensa 10 mil reais, 10 mil reais em si não é nada. Um monte de nota na mesa que não Acabei de serve descobrir para isso na viagem que eu fiz nos Estados Unidos agora, viu? Que O 10 nosso mil reais não é dinheiro nada. tá valendo nada. Você fala assim, nossa, que legal, vou almoçar aqui só $20. Aí você já Aí você lembra, taxa nossa, de 20 câmbio, IOF, spread, fala, qualquer almocinho, sai uma... é exatamente. Thiago, eu queria explorar um assunto que me deixou curioso agora há pouco, quando você mencionou que o americano ali, 6 em cada 10 não tinha $1.000 para resolver numa emergência. E que conforme a geração isso ia piorando, até que na geração, acho que Z, o pior cenário. Sim. Tem algum estudo que você tenha acompanhado do porquê que nessas gerações isso está se agravando? Não tem um estudo direcionado a isso, mas seria uma boa... Um palpite seu. Uma boa coisa, mas eu vejo que há uma... Olhando para o paradoxo da escolha, né? E o Schwartz fala isso, então estou correlacionando aqui coisas que eu já vi, por exemplo. O número de escolhas, quanto maior ele é, pior a qualidade da nossa escolha. Isso foi um achado incrível do Schwartz. Porque a gente fala assim, não, tem muitas escolhas, bom. Não é. Porque a gente tem tempo reduzido, nosso tempo é limitado. Se a gente tem muitas coisas para escolher, muitas decisões para fazer, muitas opções, a gente vai escolher sempre achando que poderia ter escolhido a outra coisa. O FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Então o Schwartz mostra isso. O número de escolhas significa escolhas piores. A gente faz mais escolhas, mas com menos qualidade, com menos certeza de que elas foram boas. A gente vive um dilema de que estamos escolhendo mal. Hoje, nós que... nem sei o nome da nossa geração, mas a gente que viveu a era pré-internet, né? Fomos ali, né? Vivemos o mundo analógico, tivemos menos escolhas. Nossos pais tiveram menos, e tem aumentado o número de escolhas. O jovem hoje, a geração Z, que é o nativo digital 100%, ele já nasceu com a internet, ele tem um número de escolhas absurdo. E eu vejo que isso complica a qualidade das escolhas e a certeza das escolhas e deixa mais disperso esse jovem. Então ele tem menos visão de longo prazo, ele é mais imediatista mesmo, eles trocam mais de trabalho muito mais rápido. E ele não tem nem que esperar, né? Nós tínhamos que esperar o comercial, né, na televisão. Eles Isso. não têm que esperar nada. Tinha que convencer o pai e a mãe de ir na loja, né, ir lá, vamos lá na loja. Eu lembro a minha mãe me falando, não, vamos, calma, vamos. Aí você esperava o Natal para chegar o presente, né? Sem crédito para antecipar a compra, né? Ou você separa um tanto do dinheiro do salário ou não tinha. Então foram várias mudanças aí, né? Muitas mudanças. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Eu tava aqui pensando e na verdade, a Maju pegou o livro, ficou vendo e tal. Não sei se já passou isso pela sua cabeça ou não, mas fica só um gibi. Papai financeiro, né? Transformar esse conteúdo num gibi, de repente. Uma versão kids. Gibi, olha que legal, obrigado pela dica. Já está no projeto fazer uma versão para crianças. Para pais e crianças, mas em gibi não tinha
Pensado, que legal. Legal, olha. Me veio aqui a mente, falei, ó, eu vou falar pro Thiago. Daí, de repente, se sair... Vou fazer. Vou conversar com a minha editora. Isso. Roseli, te mandar esse vídeo agora. Thiago, muito obrigado pelo bate-papo. Fica aí, você sabe que perdemos até a hora aqui, seguimos, fomos adiante porque estava muito agradável. Como é que o pessoal te encontra? Qual que é o Instagram, enfim, onde eles compram o seu livro? Legal. Instagram, Papai Financeiro, @Papai Financeiro. LinkedIn também, eu falo bastante com empresas, para espalhar essa mensagem nas empresas. LinkedIn também é Papai Financeiro. E o livro tem no meu Instagram um link que a pessoa pode comprar o livro autografado, né, com uma dedicatória, ou o livro com a dedicatória e o amuleto também. Então, se a pessoa compra lá, ela recebe assim, mas está à venda nas livrarias, nas grandes livrarias, aeroportos, tá bem distribuído e também na internet, na Amazon, nos links aí pela internet você pode comprar. Se quiser dedicatória e chavinha, é no meu Instagram. Legal. E deixa eu te fazer mais uma... Você quer deixar uma mensagem inspiradora aí para os ouvintes? Olha, a mensagem que eu acho que vai fazer a diferença para você que está aí do outro lado pensando, nossa, quanto assunto, e às vezes já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Se dê essa chance de olhar sua vida financeira de uma outra perspectiva, porque ela engloba tudo na sua vida. O dinheiro não é uma caixinha lateral que está aqui e você fica, né, se matando para trabalhar e vivendo essa relação conturbada. Ele está dentro de várias coisas que você faz no seu dia a dia. Quando você começa a entender isso e colocar essa mensagem para dentro do seu dia a dia, se torna mais leve, se torna algo mais automático e fácil para você. Então se dê essa chance. Entenda como está a sua vida financeira hoje, como você pode projetar ela para o futuro. Eu tenho bastante conteúdo aqui e ferramentas, muitas ferramentas para você trabalhar isso simples, prático, alinhado à sua vida. Você não precisa de entender de finanças, de nada de mercado financeiro, de investimento, nada. É a tua vida e todo mundo tem uma vida, então eu peço para você olhar para essa sua vida financeira hoje com um novo olhar. E se meu livro puder ajudar, será um prazer. Excelente, muito, muito obrigada, viu? Obrigado por compartilhar tanto conhecimento e tantas vivências com a gente. Foi muito enriquecedor esse podcast. Sim, com certeza. E você já sabe, nos siga nas redes sociais, no Instagram no mentes.em.foco, no YouTube Mentes em Foco, né? Podcast Mentes em Foco. Compartilhe o nosso programa com o maior número de pessoas. Deixe a sua mensagem com a gente aqui também. E o Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, nossa casa café. Quer ser um apoiador do programa? Acesse o apoia.c/Mentes em Foco. E se você quer ser um patrocinador, né, nosso patrocinador oficial, nós temos vários benefícios. Entre em contato com a nossa equipe. Maju tá fazendo um merchan aqui, né, Maju? E até o próximo programa. Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Maju. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até a próxima, humanos.